Olá! No vídeo de hoje eu vou falar como você pode controlar as mudanças dos seus pensamentos nas crises de ansiedade elevadas, quando você está em estado de muita excitação, às vezes, ou também de depressão, como acontece às vezes na bipolaridade, né? Vou falar um pouquinho quais são essas características dessa mudança no processamento do pensamento cognitivo. Essa palavra cognitivo significa todas as funções que estão ligadas ao pensamento. Então, é claro que esse processamento do pensamento, ele é alterado durante os momentos que você está mais excitado, na ansiedade, ou quando você está mais triste, deprimido. Então, a velocidade, a clareza, a organização, a percepção das coisas e a habilidade para tomar decisões, elas ficam comprometidas. Então, você tem uma série de alterações dentro do seu pensamento, provocando esses déficits, essas deficiências, que vão provocar um efeito negativo na sua capacidade de lidar com os problemas do dia a dia. Aí vai causar aí mais estressores, você vai ter mais dificuldade e vai causar mais problemas psicossociais para você. Melhorar esse tipo de processamento, esse tipo de característica do pensamento, possibilita então a ruptura desse ciclo de depressão e de excitação, no caso da mania, da bipolaridade, no ponto das mudanças de comportamento. Então, você vai conseguir realmente ter mais controle. Ai, respirar melhor, né, querido? Porque tudo que a gente quer na ansiedade é ficar mais tranquilo, mais em paz com a gente mesmo, né? Lembra, o que acontece é que você precisa identificar quais são os estímulos que estão aí ocorrendo com você para gerar essa alteração desses pensamentos. E esses estímulos, elas são respostas que você, muitas vezes, no episódio, você está mais agitado, mais excitado, você não consegue dormir direito, você está super excitado, você tem aí mudanças muito perceptíveis, né? Você tem muitas vezes um aumento da consciência, você fica muito sensível às cores, ao cheiro, aos sons, ao toque. Então, as folhas das árvores parecem que estão muito mais verdes que o normal, as cores da televisão também estão assim, muitas vezes mais vívidas, os anúncios da revista. E quando você está numa crise de mais tristeza, no caso, um pouco mais deprimido, muitas vezes os estímulos internos, eles passam a ser incapacitantes, né? E aí você tem aí, muitas vezes, essa questão da distração, a estimulação demasiada. Então, o processo, ele acaba ficando muito alterado do pensamento. E aí isso a gente precisa treinar. Treinando o seu pensamento mais focado, né? Você tem uma fluência do pensamento com mais tranquilidade, você pode aumentar também o período de equilíbrio e diminuir a ansiedade e chegar a eliminar depois. Então, a velocidade do pensamento, ela pode aumentar durante o período que você está excitado ou não, e muitas vezes pode diminuir, você está mais triste muitas vezes. Então, a sensação de que os seus pensamentos galopam na sua mente, não é isso que acontece? Então, às vezes, você galopar, como se fosse um turbilhão de pensamentos, é tão rápido que a fala não acompanha. Então, algumas pessoas falam assim que conseguem seguir várias linhas de pensamentos simultâneos. Elas pensam no supermercado, no filho, no gato, no cachorro, na escola, no trabalho, né? E aí, de acordo com essa experiência, é como você estivesse assistindo vários programas de televisão ao mesmo tempo e entendendo todos eles, não é? Porque é um turbilhão dos pensamentos aí. Então, lembra, mais uma vez, para você focar. Qual que é que nós vamos trabalhar aqui nesse vídeo? Como que esse processamento do pensamento, ele é, muitas vezes, a resposta aos estímulos. Quando você está mais triste, fica confuso, você fica com dificuldade de entender seu pensamento, a velocidade do pensamento fica mais lenta, a produção de ideias fica prejudicada, né? A organização também, você fica com a incapacidade de compartimentalizar os problemas, de tratar eles separadamente, que você está mais triste, mais para baixo, mais como se fosse deprimido. A sua concentração também está muito complicada, você não consegue manter o foco sem desviar a mente, né? E a tomada de decisões, aquilo que você tem que tomar a decisão, fica muito inseguro, você fica com insegurança que interfere na sua tomada de decisão e a solução de problemas ela fica muito sensível, muito difícil, mais delicada. Quando você está mais excitado, e no caso, quem tem bipolaridade está na mania, por exemplo, os estímulos, eles ficam facilmente distraídos com os estímulos. Os sons parecem estar mais altos, as cores parecem que estão mais vivas. A velocidade do pensamento é muito rápido, é um aumento da fluência de ideias, um turbilhão de ideias muito grande. A organização, que aí fica com dificuldade de compreender e organizar os pensamentos. A concentração também fica em demasia, às vezes,
em um ponto só. Você tem uma distração, uma perda do rumo dos pensamentos. O pensamento vai, pensamento igual o macaco, né, que pula de um galho para outro. E a tomada de decisão, você fica com incapacidade de priorizar o que é mais importante para mim, o seu julgamento fica prejudicado, você tem problemas para seguir as atividades. Ufa, não é fácil não, né? Então, é importante a gente entender essas questões do pensamento, porque aí você vai o quê? Conseguir é, treinar o seu cérebro para estar mais concentrado e aí você ter mais sucesso cada vez mais, né? Então, assim, é importante saber que isso acontece na ansiedade, principalmente em casos de você estar mais deprimido ou mais excitado, quem tem bipolaridade, na mania ou na depressão, isso ocorre com muita frequência. E aí eu sempre falo com vocês, se você quiser agendar uma sessão online comigo, para a gente poder trabalhar essas questões com você, psicólogo pauloalmeida.gmail.com, ou no Instagram, me segue lá, fazendo favor, vai ser um prazer atender você. No direct eu sempre respondo, e a gente pode marcar aí, então, um horário, porque a terapia vai trabalhar justamente isso, essa mudança do pensamento, né? Então, quando você tem aí muita dificuldade de distinguir boas ideias e ilusões grandiosas, fica complicado, né? E quando você está mais triste, essa capacidade sua diminui muito. É como um cliente fala assim, é como se fosse uma máquina que costumava funcionar na velocidade normal, ela começa a funcionar mais lentamente, como tocar uma fita no toca-fitas, que está com a pilha fraca, né? Ele tem um som lento, meio grogue. É assim que os meus pensamentos ficam quando eu tento pagar uma conta ou planejar uma refeição. Eu tinha capacidade de pensar e resolver o que fazer bastante fácil. Eu ainda sou capaz disso, mas levo 10 vezes mais tempo para fazer isso, né? Então é isso, a gente precisa organizar a sua mente, né? Para você que, à medida que você organiza mais os pensamentos, você experimenta mais tranquilidade e aí o seu pensamento deixa de ficar confuso e fica mais organizado. É isso que a gente precisa trabalhar, diminuir essa desorganização. Muitas pessoas têm consciência dessa falta de habilidade para sintetizar ideias. Quando você está ansioso, os métodos aí às vezes ficam difíceis demais, né? Você não dá conta do quanto suas ideias estão desorganizadas. Também a concentração fica aí mais limitada, você fica com dificuldade de impedir, de manter os pensamentos por tempo suficiente. A concentração na depressão, por exemplo, você está mais triste, você às vezes tem por curto espaço de tempo, mas você geralmente precisa de levar mais tempo, é mais lento, né? Como eu sempre falo com vocês aqui. E à medida que a ansiedade aumenta, fica mais complicado você imaginar a pior possibilidade possível. Então, você fica pensando coisas muito ruins. Então, as soluções que poderiam ser agradáveis, você só pensa coisa ruim. E a magnitude dos problemas, os problemas ficam muito grandes e as consequências muito pesadas. E aí, o que acontece? Você fica paralisado. Você não consegue tomar uma decisão. Tem uma dona de casa que falou assim, ela tem 2 filhos pequenos. Ela conta que seus problemas com a tomada de decisão estimulam a depressão. Eu tenho que tomar decisões todos os dias. Cada uma delas parece um peso para mim e uma nova chance de cometer novos erros. Meu marido me questiona o meu julgamento mesmo quando estou me sentindo bem. Então, quando estou deprimido, mais triste, receio que mais um erro irá abandonar a mim e os meninos, os filhos dela. Então, deixo que as coisas se acumulem. Eu ainda não desocupei as caixas. Já faz 6 meses que nos mudamos, porque não consigo decidir onde colocar as coisas, né? Então, um exemplo aí da confusão que ela fica, eu fico tão confusa tentando fazer que as coisas funcionem e eu não dou conta disso. Então, esse julgamento fica muito prejudicado, você tem dificuldade, fica mais impulsivo, isso afeta toda a sua decisão, porque realmente os problemas ficam enormes, né? E aí você não tem, muitas vezes, como controlar isso, como diminuir e evitar responsabilidade, e lidar com a prevenção de problemas, isso tudo fica muito complicado. E também o ritmo é muito acelerado. Então, as mudanças no ritmo, a velocidade do pensamento, elas vão trazer uma dificuldade muito grande. É preciso, então, reduzir esse ritmo do pensamento, né? Parece que é ilógico aí, mas você precisa trabalhar cada vez mais para diminuir o ritmo, reduzindo as atividades físicas e mentais, focalizar uma ideia de cada vez, né? Estruturar o pensamento, usar exercício de tomada de decisão. Então, a gente tem aí 3 técnicas para você lidar com isso. Diminuir o ritmo, é você pensar as atividades que você está fazendo, como que você está correndo de um lado para outro, quer dizer, você está agitando o seu corpo muito. Então, vamos diminuir um pouquinho isso, diminuir também os pensamentos muito acelerados em muitas coisas, vamos focar numa ideia de cada vez.
Se você está aqui ouvindo esse vídeo, foca nele. Não atenda celular, não vá pensar em comida, no que você tem que fazer, em outro site para você navegar. Foca aqui nesse vídeo, aqui agora. Né? E estrutura o seu pensamento para você tomar as decisões mais claras. Né? Claro, você pode o quê? Exercício de relaxamento, como eu sempre falo aqui, o relaxamento muscular progressivo, você diminuir esses pensamentos internos, esse barulho também que você tem, você priorizar metas. Então, por exemplo, se você quer fazer uma tarefa, você tem muito trabalho para fazer, estipule 1 ou 2 tarefas no dia, para você focar nelas. E mesmo que você levante da cadeira, que você não dê conta de ficar ali preso naquela tarefa, fique só com uma tarefa. Né? Escolha uma atividade por vez e aí você vai concentrar nela. Se você está fazendo almoço, faça só almoço. Não fica fazendo almoço, lavando roupa, passando no telefone, no celular, conversando com o filho. Não, faça só o almoço. Então você vai estruturar exercícios aí para reduzir essas desvantagens e vantagens que você tem nesses pensamentos tão acelerados. Né? Então, isso é muito problema para você trabalhar. Então, é muito importante você focar no problema o tempo suficiente para você encontrar uma solução. Né? Esse treino, querido, para você diminuir o ritmo do pensamento, ele é um treino que você vai cada vez mais conseguindo pouco a pouco. É claro que não é fácil, mas você é capaz de fazer isso cada vez mais, eu tenho certeza. Né? Então, você precisa trabalhar exercícios de manter o foco, frases repetidas, né? Como eu sempre falo aqui nas lives, no vídeo, focalize em frases que você gosta. Por exemplo, eu gosto muito da meditação amorosa, que eu me sinta em paz, que eu me sinta feliz, que eu me sinta vivendo levemente, que eu me sinta seguro. Repita essas frases várias vezes. Ou uma oração. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ou Pai nosso que estás no céu. Né? Vai nessa linha aí do Pai Nosso se é o que você gosta. Né? Então, esses exercícios também de autossugestão, olha, que eu me sinta em paz, que eu me sinta feliz, que eu me sinta vivendo levemente. Isso tudo ajuda você a diminuir o ritmo do corpo e da mente, diminuir os pensamentos rápidos, confusos e desorganizados, né? E aí você vai ter, muitas vezes, esse alívio dos exercícios. Você pode relaxar tanto formalmente quanto informalmente, né? É claro que é tentador permanecer em estado relaxado em vez de correr o risco de interromper um momento pacífico para lidar com os problemas. Né? É claro que você precisa também resolver problemas. Então, a intenção não é você evitar os problemas para serem resolvidos, é você estar mais tranquilo para resolver os problemas, para organizar seus pensamentos, para lidar com as suas preocupações. Então, quanto mais você fizer exercício de relaxamento que te deixe em paz, você vai conseguindo mais equilíbrio para lidar com isso. E aí, fazendo isso todo dia, você vai buscando mais organização, mais foco, mais disciplina para driblar esses pensamentos tão desorganizados. E você pode também reduzir os estímulos, ou seja, muitas vezes tem um barulho externo, vocês estão vendo aqui, enquanto eu estou gravando esse vídeo, um barulho de carro, barulho de construção civil. Essas fontes externas e ambientais, elas tendem a estimular as mudanças também do seu pensamento. Então, o barulho, o movimento, as cores, geralmente quando você está no shopping, por exemplo, ou encontro familiar muito alegre, restaurantes, parques de diversão, eles podem se tornar aflitivos, você vai ficar muito aflito com isso. Né? Então, mesmo que você tenha um evento agradável, essas questões podem te desorganizar. Então, é muito importante você, às vezes, entender que isso está demais para você, quando você está exposto a essa fonte, e aí você perder a concentração é fácil, você fica irritado, ansioso, e você não consegue mais focar numa tarefa de cada vez. Então, muitas vezes é importante você pensar o que no ambiente externo está te prejudicando para você diminuir esses estímulos negativos cada vez mais. E quanto mais você controlar isso, mais você vai trabalhar muitas vezes para poder fazer essa intervenção, para controlar essa hiperestimulação do externo. Né? E é bom que você tenha um planejamento prévio e um desenvolvimento do seu autocontrole. Essa estimulação ambiental, ela nem sempre é intolerável. Agora, muitas vezes fica bastante complicado. Né? Então, quando você está com bem-humorado, tudo bem. Então, é importante você reconhecer os estados de humor que te tornam mais vulnerável aos efeitos negativos desse barulho externo. Né? Então, quando você muitas vezes está num processo de ambiente muito barulhento, você está mais irritadiço, aquilo fica pior. Então, é muito importante você entender que também você pode evitar esses lugares mais barulhentos. Né? Então, à medida que você reconhece a sua vulnerabilidade, você torna capaz de precaver, de ter métodos mais tranquilos. Esse autocontrole se torna parte
do plano de você, indivíduo, de você enquanto indivíduo. É isso que eu falo sempre com os meus clientes. Vão perceber o que aconteceu antes, para a gente poder evitar que você fique muito ansioso, né? Então, antecipar os problemas, controlar para que você possa realmente ter mais capacidade de concentrar em uma ideia de cada vez, por exemplo. Então, ao mesmo tempo que o número de pensamentos está muito acelerado, quando você está muito excitado, ou quem tem bipolaridade, quando está na mania ou na hipomania, esses estímulos são muito fortes. Então, o objetivo é você organizar a ideia e estabelecer limites. Quando você treina estabelecer esses limites, aí você fica mais controlado um pouquinho, né? Escolher uma atividade cada vez, priorizar as atividades. E aí o ato de você selecionar uma tarefa e ignorar as demais é muito, às vezes é desconfortável, né? Claro que é difícil, mas à medida que você treina, você vai conseguir controlar cada vez mais, né? Então, é muito importante esse treino, né, querido? Para você lidar melhor, para ter a chave de sucesso desse tipo de intervenção, é você completar as tarefas antes de iniciar outras, tá? É muito importante, então, você fechar, que dá a sensação... Eu sempre falo com os meus alunos, meus clientes, pessoal da live, como se fosse pequenos ciclos de controle, né? Como você vai controlar pequenas ações e aí você vai ficar satisfeito porque você conseguiu tomar aquele banho e fechar a torneira, ou começou um trabalho, escreveu um e-mail e termina o e-mail. Isso tudo dá... ou termina de lavar a louça, isso tudo dá muita tranquilidade para a pessoa depois que ela termina. Então, e também buscar tomar de decisão para você realmente ter aí um método que você possa diminuir o volume das coisas, focalizar e estruturar para você parar de ruminar, né? Então, essa ruminação, muitas vezes, precisa de quê? Você começa a relaxar, o corpo começa a ficar mais tranquilo, e aí a mente, às vezes, pode devagar, mas você possa focar em alguma atividade mental que vai trazer uma escolha mais adequada para você. Então, o primeiro passo é estabelecer um horário no fim do dia, por exemplo, depois do jantar ou no final da tarde, pelo menos uma hora antes do horário de dormir, para você revisar o seu dia e ver o que funcionou, o que não funcionou, né? Exercício, então, ele não deve acontecer aí na cama, porque senão gera insônia, e isso te dá mais eixo, mais segurança. O segundo passo é fazer com que você revise mentalmente o seu dia e anotar qualquer problema que você teve ali. E esses problemas te deram mais ansiedade ou não, né? E aí você ter categorias para você cada vez mais ir gravando isso e ter uma autotarefa que você possa controlar cada vez mais as suas atitudes. E buscar uma solução de problemas, né? Para você, por exemplo, olha, se eu deveria me levantar agora ou posso dormir por mais 10 minutos, né? Então, rapidamente, vem assim, olha, escolhas possíveis, riscos e benefícios relativos a obedecer o despertador ou dormir um pouco mais e focar cada vez mais, né, querido? Quanto mais você conseguir isso, mais livre, leve e solto você vai fazer. Querido, eu vou continuar com esse vídeo tratando de solução de problemas, dessas técnicas para te ajudar nesse processamento cognitivo, mas eu queria que você pensasse nisso para a gente começar a trabalhar com mais evidência nisso aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clica no sininho para receber as notificações, porque eu posto vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. E se você ainda não assinou meu canal, lembra? Você pode assinar aqui, dê um joinha também, compartilha no grupo de WhatsApp, no grupo da família, em outras redes sociais que você tem, para a gente poder aumentar o canal cada vez mais, a gente sentir que somos uma comunidade onde uns apoiam os outros. E se você quiser agendar uma sessão online comigo, lembra? Manda um e-mail para mim, psicólogo.pauloalmeida@gmail.com. Você pode falar a sua necessidade, sua história, pode agendar uma sessão ou um direct aqui também no Instagram. Você pode me seguir lá, me faz o favor. Me segue, por favor, e manda um direct que eu respondo. Ou ainda, no WhatsApp, aqui na descrição do vídeo, você tem o WhatsApp que você pode entrar e aí mandar uma mensagem no privado para mim cada vez mais. Então, querido, é muito importante para a gente finalizar que você compreenda que essas alterações do pensamento, em termos da organização, da velocidade, do processamento, o volume de ideias, isso tudo você pode dominar, você pode controlar para reduzir a sua ansiedade e você conseguir cada vez mais controle, mais equilíbrio e melhor qualidade de vida e eliminar os sintomas da ansiedade, que é tudo isso que a gente quer, não é mesmo? Então, fica aí com Deus, pensa um pouquinho nisso, essas categorias aí do processamento, e depois eu continuo em outro vídeo falando mais assim com você sobre esse tema, tá bom? Comenta aqui as suas dúvidas, pergunta, que eu respondo nas lives e também respondo aqui no YouTube. Um grande beijo, até o próximo vídeo.